Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná, ALACS, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, tendo sede e fórum na cidade de Irati, Paraná, regendo-se por seu estatuto, aprovado em 22 de agosto de 2002, e por seu regimento interno e demais leis que lhe forem aplicáveis. Abrange os municípios de Fernando Espinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Malé, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, São João do Triunfo e Teixeira Soares. A Academia tem por finalidade a preservação, o desenvolvimento e a divulgação das letras, artes e ciências, promovendo a integração regional, o avanço do processo educacional, o cultivo das humanidades e da cultura da paz. A Academia é composta por 40 membros titulares efetivos e vitalícios das áreas de letras, das artes e das ciências. Em 23 de novembro de 2002, foram empossados 23 membros efetivos e fundadores da Academia. Hoje, com grande orgulho, realizamos esta sessão solene para recebermos 15 novos membros que irão ser empossados, totalizando 38 membros efetivos e vitalícios. Iniciando esta sessão solene, convido, neste momento, os acadêmicos fundadores da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná para adentrarem ao recinto. Neste momento, eu convido os novos acadêmicos que tomarão posse da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná e seus padrinhos ou madrinhas de Penerini para adentrarem ao recinto.
A seguir, nós passamos à composição da mesa de honra. E queremos convidar inicialmente a presidente da ALACS, acadêmica Luísa Nelma Filos. Convidamos também o diretor do campus universitário de Irati, Unicentro, professor Aldo Nelson Bona. O senhor Romeu Ribeiro Batista, que nesta oportunidade representa o prefeito de Irati, Antônio Totti Colasso Vaz. Representando o presidente da Academia Paranaense de Letras, senhor Dr. Túlio Vargas, o acadêmico Francisco Filipacchi. Senhor Walter Martins de Toledo, presidente da Academia Paranaense de Letras Maçônicas. Convidamos também Doroteia Iantas Miscalo, representando a chefe do Núcleo Regional de Educação. A seguir, nós queremos convidar o senhor Heron Camargo Meyer para, juntamente com os demais acadêmicos, prestarem o juramento. Juro, com toda a força de meu ser, trabalhar para o desenvolvimento da cultura, das artes e das ciências na região centro-sul do Paraná e na dimensão de minhas forças, assim como respeitar o que emana da Constituição do Brasil e do Paraná e dos estatutos e regimentos da Academia, assim eu prometo. Neste momento, nós passamos a palavra ao acadêmico Francisco Filipacchi, da ALACS e da Academia Paranaense de Letras, que na ocasião representa as duas academias, para saudar os membros a serem empossados e saudar seus novos colegas da entidade. A presidência da Academia Paranaense de Letras, na pessoa do Dr. Túlio Vargas, acompanha com júbilo o progresso, o desenvolvimento das academias de letras, artes e ciências do interior do Paraná. Na tarde de hoje, as academias de Irati, de Guarapuava, engalanam-se para festivamente receber em suas fileiras novos acadêmicos que ingressam nestes sobalícios literários para engrandecer e autoafirmar as letras, artes e ciências no centro-sul e centro-oeste do Paraná. As duas academias estão em plena expansão com expressiva produção literária de obras. Convidado para a presente solenidade de posse de 15 novos acadêmicos, Dr. Túlio Vargas, impossibilitado de ausentar-se de Curitiba por ter assumido compromissos com vários eventos literários em pauta hoje em Curitiba, delegou-me plenos poderes para representá-lo e representar a Academia Paranaense de Letras na solenidade de posse dos novos acadêmicos da ALACS de Irati. Como ocupante da cadeira 39 da Academia Paranaense de Letras e número 3 da ALACS, com grande satisfação,
dirijo as minhas palavras aos acadêmicos desta academia, que honra as letras da microrregião de Irati. A academia, como muitos perguntarão, o que significa a palavra academia e que são as academias de letras. A palavra academia procede da língua grega, da palavra academia, um acento bem frisado. É uma escola filosófica fundada por Platão nos jardins que pertenceram ao Academos, ou em português, Academo, herói mítico de Atenas. Estes jardins estavam localizados na periferia da cidade de Atenas. O significante academia foi aplicado a sociedades e institutos científicos, literários, artísticos. Assim surgiram a Academia de Belas Artes, a Academia Militar de Agulhas Negras, a Academia dos Esquecidos na Bahia, em 1724, a Academia Brasileira de Letras. As academias de letras que estamos instalando no interior do Paraná e no sul do Brasil, calcadas nos moldes da Academia Brasileira de Letras, fundada em 1896, e esta, por sua vez, estribada na Academia Francesa de Letras. A Academia Francesa de Letras foi fundada em 1635 pelo cardeal Richelieu, nome civil Armando João de Duplessis de Richelieu. Nasceu em 585 e faleceu em 1642. Compunha-se esta academia francesa de 40 cadeiras com uma missão precípua. Vejam só, organizar e redigir o primeiro dicionário da língua francesa. Essa era a função da Academia Francesa. Nos seus primórdios, a Academia Francesa era uma instituição modesta, funcionando em ambientes fechados. Os seus salões foram abertos apenas para a posse do contista infantil Charles Perrault e do orador sacro Valentin Fléchier, em 1673, e na posse do bispo Saint-Louis, em 1702. Quanto às 40 cadeiras, relata Saint-Simon, escritor e fidalgo da corte de Luís XIV e autor de memórias célebres, que só os grandes fidalgos e prelados tinham direito a uma poltrona por assento, um fauteuil. Os de média nobreza e prelados de segunda ordem, segundo escalão, diríamos, deveriam acomodar-se em tamboretes. E os demais cortesãos e o povo assistiam às sessões em pé. Entretanto, na Academia Francesa, no início, havia uma só poltrona, um fauteuil, que era do presidente. Os demais se acomodavam em tamboretes. Ocorreu, porém, que na eleição do escritor Lamonnoy, o acadêmico cardeal Jean d'Estrées se recusou a comparecer à eleição, argumentando de que, na qualidade de príncipe da igreja, não se sentaria numa banqueta ou tamborete como um simples mortal. Luís XIV, ao tomar conhecimento deste fato, deste impasse constrangedor,
fez então prover a academia de 40 poltronas para a acomodação condigna de todos os acadêmicos. Daí deduzimos a grande importância, o valor estimativo de uma cadeira nas academias. O seu preenchimento, a sua disputa provoca rixas, debates e cria animosidades entre os disputantes. Uma cadeira, portanto, acadêmica, ela simboliza um pequeno trono sempre muito disputado. Prezados acadêmicos e distinto público, hoje, 22 de novembro de 2003, a Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná engalana-se para receber e empossar 15 novos acadêmicos nas cadeiras vagas. A ALAX, inspirada no seu lema Fons et Origo, fonte e origem, indicação do professor José Maria Oveda, presidida pela dinâmica e preclara presidente, professora mestra Luísa Delma Filhos, e pelos membros da eclética diretoria, promovem na data de hoje esta solenidade de posse dos neoacadêmicos para o seu pleno funcionamento, agora na sua nova sede, antigo Clube do Comércio, a Rua 15 de Julho, em Irati. Tarefa ingente pesa sobre os ombros dos neoacadêmicos e os da primeira hora. Que o título de acadêmico não seja apenas um título honorífico para a satisfação da vaidade individual, mas que seja realmente correspondido por obras, pesquisas, publicações de artigos nos jornais locais, onde a Academia ALAX deverá instituir uma coluna semanal, caracterizando sua presença cultural no Centro-Sul do Paraná. Outro sim, os acadêmicos da ALAX deverão esmerar-se em produzir ensaios, estudos científicos, literários para a revista da ALAX a ser editada no próximo ano. A ALAX pautou estender os seus liames acadêmicos a todo o Centro-Sul do Paraná, isto é, empenhou-se para que as comunidades dos diversos municípios tivessem algum representante dentro do seu quadro acadêmico e, assim, pudesse interessar-se mais de perto pela difusão da cultura na sua localidade. Estas comunidades microrregionais de Irati constituem um vasto campo para a pesquisa acadêmica nas suas mais variadas áreas. Para não ficarmos apenas em meras especulações teóricas, passo a traçar diversas áreas que poderão ser estudadas e pesquisadas pelos colegas acadêmicos da ALAX. À guisa de sugestão, são as seguintes as áreas: um levantamento histórico de cada município, seu surgimento, sua economia e o seu desenvolvimento. B. Um levantamento histórico das serrarias do ciclo da madeira em todos os municípios onde ela floresceu, com suas implicações econômico-sociais dentro destas comunidades. C. Um levantamento histórico da erva mate, o Ilex paraguaiensis, dos seus engenhos de mate ou barbacoás, velha e atual base econômica do Centro-Sul do Paraná. D.
um levantamento histórico-religioso das comunidades católicas ou luteranas, bem como um estudo do rito greco-romano das comunidades ucranianas, tanto católicas como ortodoxas. E um levantamento histórico da contribuição da etnia ucraniana no desenvolvimento da cidade de Prudentópolis, sob o aspecto cívico, cultural, religioso e econômico. F. Um levantamento local de palavras de uso corriqueiro na fala de cada dia, bem como de palavras polono-ucranianas que se mesclam com os falares regionais. Estes levantamentos locais linguísticos contribuirão para futuramente elaborarmos um dicionário regional do Centro-Sul do nosso estado. Desejo lembrar da nossa monumental araucária, o pinheiro multissecular que pompeia sua corola altaneira sobre 30 pinheiros seculares na entrada de Irati. Representante do senhor prefeito municipal, senhores vereadores da Câmara Municipal de Irati, prezados colegas da ALAX, vamos unir os nossos esforços em torno do nosso pinheiro, com 5 metros de circunferência, para converter aquela área num parque municipal de preservação da natureza, da nossa natureza do Segundo Planalto, a natureza de Irati, atraindo com isto turistas que venham admirar a nossa cidade e o seu maior pinheiro do Paraná. Espero que o próximo boletim que vai publicar os pontos turísticos de Irati insira também o majestoso pinheiro, a majestosa araucária, que está colocada bem perto do centro da cidade. Prezados colegas acadêmicos, pelo exposto, temos um vasto campo de atividades culturais que esperam pelo nosso trabalho. Belo e muito importante, espera o nosso empenho. Mãos à obra, numa demonstração de apreço pela cultura, pelas letras, artes e ciências do Centro-Sul do Paraná. Que a ALAX, são os desejos do Dr. Túlio Vargas e meus também, já nos seus primórdios, possa ser um luzeiro de primeira grandeza entre as academias de letras do nosso estado do Paraná. Tenho dito.
Neste momento, nós passamos a palavra à presidente da LACS, Luísa Nelma Filos. Inicialmente, será empossada a acadêmica que foi escolhida para compor os membros da LACS em 2003, mas que por motivos e compromissos culturais assumidos anteriormente, não pôde se fazer presente. Será apresentado um pequeno currículo da primeira empossada. Como eu sou a madrinha da nova acadêmica, eu vou passar a presidência ao professor Francisco Filipac para que possa fazer a posse da nova empossada. Denise Stoklos. É filha de Jani e João Stoklos e mãe de Piatã e Thaís. Formada em jornalismo e ciências sociais. É atriz, escritora, diretora e coreógrafa de teatro. Começou sua carreira como autora em 1968. Em 1970, especializou-se em mímica em Londres. Fez seu primeiro solo apresentando-se na Inglaterra e França. Em 1987, estreia Mary Stuart no Teatro La Mama, em Nova York. Chama-se Teatro Essencial a sua inovadora escola de interpretação, que estuda em algumas universidades e espaços de vanguarda. Apresentou-se em 31 países. Recebeu do Itamaraty a Ordem do Rio Branco, concedido a personalidades que engrandecem o nome do Brasil no mundo. Em sua carreira, escreveu e interpretou mais de 20 espetáculos e os apresentou milhares de vezes para plateias do mundo todo e que são consagrados pela crítica e pelo público. Irá ocupar a cadeira número 22, cujo patrono é João Vasilevski. Denise Stoklos tem como madrinha de imposição de Pellegrini a senhora Luísa Nelma Filos, a quem convidamos para que se aproximem da mesa de honra. Denise Stoklos, na qualidade de representante da presidente, professora Luísa Nelma Filos, digníssima presidente da ALACS, confiro-lhe o título de posse como acadêmica da nossa Academia ALACS. Neste momento, dar-se a posse dos acadêmicos eleitos no ano de 2003. Neste momento, devolvemos a presidência à professora Luísa. Rosana Rita Silva irá ocupar a cadeira número 6, cujo patrono é Rui Cristóvão Varroves. Rosana Rita Silva tem como padrinho de imposição de Pellegrini seu afilhado, o senhor Ezequiel Gomes, a quem convidamos para se aproximarem da mesa. Na qualidade de presidente da LACS, concedo a Rosana Rita Silva qualidade de membro efetivo na cadeira número 6 da LACS. Meus parabéns.
Maria Senkel de Andrade irá ocupar a cadeira número 27, cujo patrono é Gumercindo Esculápio. Luísa Maria Senkel de Andrade tem como padrinho de imposição de Pellerini seu noivo Sandro Rogério Piani. A qualidade de presidente da LACS, concedo a Luísa Maria Senkel de Andrade a qualidade de membro efetivo na cadeira número 27 da ALACS. Robson Miguel Camargo irá ocupar a cadeira número 28, cujo patrono é Virgínia Leite. Robson Miguel Camargo tem como madrinha de imposição de Pellerini sua filha Nájila Cristina Camargo. Na qualidade de presidente da LACS, concedo a Robson Miguel Camargo a condição de membro efetivo da cadeira número 28. Luciano Farinha Vatsavik irá ocupar a cadeira número 29, cujo patrono é Olívia Anciute Grácia. Luciano Farinha Vatsavik tem como madrinha de imposição de Pellerini sua amiga, a senhora Cláudia Aparecida Lopes Valente. Na qualidade de presidente da LACS, concedo a Luciano Vatslavski a condição de membro efetivo da cadeira número 29 da LACS. Parabéns. Charles Wickler irá ocupar a cadeira número 30, cujo patrono é Erasmo Piloto. Charles Wickler tem como padrinho de imposição de Pellerini seu pai, o senhor Maurício Wickler. Na condição de presidente da LACS, concedo a Charles Wickler a condição de membro efetivo da cadeira número 30. Meus parabéns. Heron Camargo Meyer irá ocupar a cadeira número 31, cujo patrono é José Siqueira Rosa. Heron Camargo Meyer tem como madrinha de imposição de Pellerini sua esposa, senhora Luciliane Aparecida Dornelles Meyer. Presidente da LACS, concedo a Heron Camargo Meyer a condição de membro efetivo da cadeira número 31 da LACS. Meus parabéns.
Gaspar Valenga irá ocupar a cadeira número 32, cujo patrono é Braulio Zarpelon. Gaspar Valenga tem como madrinha de imposição de Pellegrini a sua esposa, senhora Catarina Valenga. Como presidente da LAGS, concedo ao senhor Gaspar Valenga o efetivo lugar como membro da cadeira número 32 da LAGS. Luiz Vanderlei Cava irá ocupar a cadeira número 33, cujo patrono é Padre Rui do Carmo Pereira. Luiz Vanderlei Cava tem como padrinho de imposição de Pellegrini o Frei Mauro Moreira Gabardo, e que representa nesta oportunidade a Ordem Franciscana Secular do Estado do Paraná. O presidente da LAGS, concedo a Luiz Vanderlei Cava a condição de membro efetivo, cadeira número 33. Meus parabéns. Luiz Duílio Filos irá ocupar a cadeira número 34, cujo patrono é Carlos Tons. Luiz Duílio Filos tem como madrinha de imposição de Pellegrini sua mãe, a senhora Marilene Filos. Como presidente da LAGS, concedo a Luiz Duílio Filos a condição de membro efetivo da cadeira número 34 da LAGS. Parabéns. Ondina Pereira Og irá ocupar a cadeira número 35, cujo patrono é Rosimari Lopes Pereira. Ondina Pereira Og tem como madrinha de imposição de Pellegrini a senhora Cirine Secato Perúsolo.
de presidente da LACS, concedo a Ondina Pereira Og a condição de membro efetivo, ocupante da cadeira número 35 da LACS. Parabéns. Gisélia Ivone Almeida Vronsky irá ocupar a cadeira número 38, cujo patrono é Ladislau Romanovski. Gisélia Ivone Almeida Vronsky tem como padrinho de imposição de Pellegrini o senhor Assir Mário Karvoski, membro da Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Na qualidade de presidente da LACS, concedo a Gisélia Ivone de Almeida Vronsky a condição de membro efetivo da cadeira número 38 da LACS. Mário Takao Inoue irá ocupar a cadeira número 39, cujo patrono é Helena Collodi. Mário Takao Inoue tem como madrinha de imposição de Pellegrini a senhora Neuza Inoue. Presidência da LACS, concedo a Mário Takao Inoue, membro, a condição de membro efetivo da cadeira número 39 da LACS. Meus parabéns. Ângela Rita Perusso irá ocupar a cadeira número 40, cujo patrono é Abílio Carvalho Bastos. Ângela Rita Perusso tem como madrinha de imposição de Pellegrini a senhora Isabela Cristina Manes. Como presidente da LACS, concedo a Ângela Rita Perusso a condição de membro efetivo da cadeira número 40 da LACS.
A seguir, fará uso da palavra o acadêmico Charles Wickler, orador, que representa os acadêmicos ora empossados. Excelentíssima Presidente da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná, Professora Luísa Nelma Filos, na pessoa de quem cumprimento os ilustres componentes da mesa. Digníssimas autoridades presentes ou representadas, nobres acadêmicos, meus senhores, minhas senhoras. Ser escolhido para falar em nome dos novos acadêmicos é sem dúvida uma grande honra. Gostaria de iniciar minhas palavras com a poesia de um poeta cearense, Sâncio de Azevedo, que disse: há momentos na vida que compensam a imensa turba dos momentos de angústia e de agonia. São clareiras abertas na selva escura. Há momentos que valem toda a vida. E com muita emoção quero expressar o significado deste momento. Tomar posse na Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná é uma alegria, uma honra e uma enorme responsabilidade. Alegria por ver o trabalho reconhecido e recompensado, força motriz para nossas almas e nossos corações. Honra por poder compartilhar com pessoas tão ilustres este desafio que nos espera. E responsabilidade pelo patrono, professor Erasmo Piloto, escritor e filósofo, cujo nome abrilhanta a cadeira que a partir de agora passo a representar. Como disse o professor Philippak, de acordo com os diversos historiadores, na Grécia Antiga, a academia era o jardim de Academos, local próximo a Atenas, onde em 307 a.C., Platão estabeleceu oficialmente o cultivo das musas, mas que na verdade teve grande atividade filosófica. Conforme consta no dicionário Caldas Aulet, academia é escola, lugar onde se ensinam diversas ciências ou artes. Por extensão, significa reunião de cultores de ciências, artes ou literatura oficialmente constituída. E nesta academia inicia-se a partir de hoje um grande desafio. Como escreveu o nosso ilustre professor Orreda, uma academia, assim como a arte verdadeira, tem por objetivo recriar o mundo e fazer nascer uma nova aurora no coração da humanidade. E asseguramos àqueles que nos confiaram a oportunidade desse desafio que o faremos com muita determinação. Interagiremos todas as nossas forças para engrandecer ainda mais esta entidade. Estamos cientes que fomos eleitos não para usarmos esta honra para nosso engrandecimento pessoal ou para nossa vaidade. A nossa posse na academia nos exigirá a defesa do bom senso e responsabilidade dos compromissos com a literatura, com as artes e com a ciência desta região. Também estamos cientes de que devemos efetivamente fazer a diferença. As pessoas e as instituições devem fazer a diferença. Estamos e estaremos sempre dispostos a honrar a nossa academia a partir desta oportunidade, seguindo seus princípios e nos comprometendo com o futuro da região Centro-Sul do Paraná, através das nossas palavras e da busca incessante pela ética e a moral que infelizmente andam tão desvalorizadas no nosso país. Quando compartilhava com familiares e amigos a aceitação de meu nome como membro efetivo da academia, fui chamado várias vezes de imortal. Mas, conforme foi dito por inúmeros autores, imortal será sempre o reconhecimento de nosso trabalho e o bom exemplo deixado, não o indivíduo. Estamos muito orgulhosos de poder estar aqui neste momento e ao mesmo tempo em que somos gratos a Deus, o autor da vida, aquele que é responsável por tudo de bom que acontece em nossa existência. Reverenciamos com muita gratidão nossos pais, a quem devemos a vida e a nossa formação moral e cultural, pois desde cedo nos ensinam os valores do caráter e da dignidade. Seus exemplos sempre estarão no fundo de nossos corações.
Em nome dos neoacadêmicos, quero agradecer aos nossos familiares e amigos que tão significativamente colaboraram em nossas vidas. Quero agradecer também à minha esposa pela paciência e perseverança ao meu lado em todas as adversidades, impedindo-me de fraquejar diante dos inúmeros obstáculos que temos enfrentado. A todos vocês que vieram nos prestigiar nesta tarde, o nosso carinho, a nossa amizade e o mais profundo agradecimento por estarem aqui neste momento inesquecível. Antes de finalizar, eu gostaria de citar uma mensagem do gênio Charles Chaplin, que mostra uma das soluções para encontrarmos a felicidade. O texto chama-se Depende de Mim. Hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter. Posso reclamar que está chovendo, ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde, ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas da casa, ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejamos, posso ficar feliz por hoje poder recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E eu estou aqui, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim. Muito obrigado. Nós passamos a palavra nesse momento ao acadêmico Walter Martins de Toledo, presidente da Academia Paranaense de Letras Maçônicas. Poema de Emile Dickinson. Não viverei em vão se puder salvar de partir-se um coração. Se eu puder aliviar uma vida sofrida ou abrandar uma dor, ou ajudar exangue passarinho a subir de novo ao ninho, não viverei em vão. Senhora Luísa Delma Pires, acadêmica presidente da Academia de Letras, Ciências e Artes Centro-Sul de Irati, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa já nominados. Cumprimento efusivamente os novos acadêmicos, augurando a todos votos de felicidade nesta gratificante empreitada que se reporta apenas a refletir os dons da inteligência. Aproveitamos o ensejo nesta data festiva, fugindo do protocolo e ousando propor a todos uma reflexão, compromisso. Propomos aos acadêmicos e a todos os presentes uma reflexão sobre o significado da palavra compromisso. Essa reflexão não deve ser rápida e não pode se esgotar aqui. Deve nos acompanhar até nos inquietar, talvez para sempre. A apatia é a antítese da produção. A postura, a crítica caminha lado a lado com a falta de qualidade, de profundidade de ideias. Sentimos hoje uma sociedade de cultura apática, na sua grande maioria sem expressão, sem clareza, portanto, sem espaço no cenário nacional. É preciso resgatar urgentemente a vontade de contribuir com a nossa sociedade, pois sabemos
que, abre aspas, a lei da inércia tende a se reproduzir e se perpetuar. Palavras do acadêmico Antônio Celso Mendes, discurso proferido na sua posse na Academia Paranaense de Letras. Quando nos referimos às sociedades culturais, centros de letras, academias, instituto histórico e outras agremiações congêneres, gostaríamos que ficasse claro que estamos nos dirigindo a todos os seus componentes, sem exceção. Não nos esqueçamos que as associações, agremiações e tantos outros nomen juris têm suas fisionomias traçadas por seus participantes. E é isso que nos aflige. O que nós, homens de cultura, estamos fazendo? O que estamos fazendo com a história cultural de nosso país? Qual é o objetivo principal de qualquer organização, seja ela religiosa, política ou social? Pensamos ser a sistematização de ideias que defendam o posicionamento do grupo frente aos seus interesses, sejam espirituais, políticos ou financeiros. Vemos hoje uma falta total de compromisso de grande parte dos homens de cultura com os estudos, com o aprimoramento da alma, com a profundidade de ideias e principalmente com a divulgação e o alcance disso, tudo pelos novos membros e nossos confrades e pela sociedade. Então, se as entidades culturais, onde reúnem-se pessoas que teoricamente têm objetivos comuns de divulgar ideias, pesquisas, leituras das mais diversas, para contribuir com a formação de uma sociedade mais próxima de Deus, intelectual e espiritualmente menos deformada, o que estamos fazendo para isto? Qual a nossa produção e divulgação no sentido de atingirmos esse objetivo? Pensamos que algum elo na estrutura da nossa organização foi perdido. Não raras vezes tornamos-nos um gueto de intelectuais vaidosos cercados por passivos ouvintes. Sim, porque alguns de nós produzem produções muito interessantes, mas pouquíssimos preocupam-se com o alcance delas, e a maioria resigna-se a ouvi-los, muitas vezes sem nada compreender. Então, qual é o sentido disso tudo? Se nosso compromisso é de formadora de consciência, como está a nossa, que temos o privilégio de ocupar lugar no seio desta mesma cultura? Precisamos resgatar o compromisso com a cultura e o nosso compromisso com ela. Precisamos acabar com a improvisação. Precisamos repensar nossos critérios de escolha de novos membros para que a base e a cúpula sejam passados a limpo. É preciso também rever forma, conteúdo e alcance do que, a partir de então, se produzirá. Precisamos resgatar a nossa credibilidade efetiva perante a sociedade que nos cerca. Para concluir, tomo emprestadas as palavras do confrade e saudoso confrade Samuel Guimarães da Costa em A Cultura como Fonte de Desenvolvimento. Abre aspas.
Já é tempo, portanto, de deixar de encarar o conhecimento e a cultura como privilégio de classes abonadas, um ornamento de luxo de minorias elitista, uma perfumaria social de gente fina da época em que se definia a literatura como sorriso da sociedade, porque, na verdade, tanto as letras como as artes são formas de comunicação para o entendimento social. Fecha aspas. Senhoras e senhores, vamos construir pontes, vamos adubar os jardins. Obrigado. Fará uso da palavra nesse momento o digníssimo diretor do campus universitário de Irati, Unicentro, professor Aldo Nelson Bona. Para a Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, campus de Irati, é uma honra poder ter sediado o nascimento desta academia, poder ter sediado o seu primeiro ano de atividades nas instalações da universidade, poder estar fazendo parte da construção da história desta academia, que terá, sem dúvida, vida longa e de suma importância para o desenvolvimento da cultura, das artes, da ciência na nossa região. A universidade tem o papel de contribuir e de ajudar a construir o desenvolvimento regional, preservando e construindo cultura. E por isso ela se orgulha de ter parceiros nesta sua caminhada, como é a Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná, que nasce com este objetivo. Um objetivo de universalização da cultura regional, poderíamos dizer assim. Um objetivo de apego às raízes, para identificação da produção cultural local e regional, preservação e incentivação desta cultura. Por isso, os neoacadêmicos, muito mais do que uma honra, recebem hoje uma missão, um compromisso. A missão, o compromisso de incentivar, de promover e de preservar a cultura da nossa região, podendo fazer com que ela se torne conhecida em todo o estado, em todo o nosso país e até fora dele. Muito mais do que um orgulho, há que se esperar dos acadêmicos a postura humilde de trabalhar por toda a região de abrangência desta academia. Postura humilde que eu peço licença para mencionar o nome de uma das novas acadêmicas da Fundação, artista de renome internacional, Denise Stokes, e que muito tem feito para a difusão, para levar ao conhecimento do mundo esta região do estado e a sua cidade natal. Pelo vulto que é, já poderia estar apegado aos grandes centros e ter esquecido desta pequena região do estado, mas mantém a sua postura de apego à sua terra e à sua gente. É isso que se espera também dos acadêmicos. A universalização da cultura regional. Desejo a todos sucesso nesta caminhada e, em nome da reitoria da universidade e também da direção do campus, coloco a Universidade Estadual do Centro-Oeste, mais uma vez e como sempre, à disposição dos trabalhos da academia. Nós passamos a palavra nesse momento para o senhor Romeu Ribeiro Batista, que nesta oportunidade representa o prefeito de Irati, Totti Colasso. Para mim me é extremamente honroso estar aqui representando o prefeito Totti Colasso
mas eu sei da importância que seria da sua presença física aqui para externar pessoalmente a sua gratidão e o seu reconhecimento por esta reunião solene de posse de mais uma gama de membros desta academia. Mas eu faço com muita humildade e quero transmitir aqui o motivo da sua ausência por força maior, até por problema de saúde de um dos seus familiares, mas eu trago do prefeito Totti o abraço, o reconhecimento e os cumprimentos aos novos acadêmicos, aos já empossados, que vêm enriquecer. A região Centro-Sul do Paraná realmente está de parabéns. A Academia de Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná tem aqui um espelho da celebridade, da intelectualidade do nosso povo e da nossa gente, que vai ficar marcado. E como disse o professor Aldo, sem demérito nenhum aos demais acadêmicos, nós temos a honra aqui de estar recebendo oficialmente hoje, na cadeira de número 22, a nossa querida Denise Stocks. Denise, você é merecedora do nosso aplauso, do nosso reconhecimento. Irati se orgulha de tê-la como filha do nosso torrão iratiense. Sempre que nós ouvimos falar do seu trabalho, da sua dedicação, é um espelho para todos os demais acadêmicos. Você nunca se furtou a espelhar o orgulho que você tem de ser iratiense. E hoje a sua presença, junto com os demais acadêmicos, pois sem demérito nenhum os demais, nós podemos nos espelhar na sua trajetória, na sua cultura, na sua maneira de ser, dos seus familiares que tanto nos orgulham na cidade de Irati. A nossa mensagem a todos, que dentro desta humildade possam se espelhar, como disse um dos oradores anteriormente, na pessoa daquele soberano que é o nosso Deus, que seu filho não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, baixou até a terra e nos deu exemplo de celebridade, de honestidade, de mensagem de sabedoria. Que vocês, acadêmicos, com base nesta humildade, também possam legar aos nossos filhos, à nossa posteridade, esse conhecimento, esse saber que dentro da letra, das artes e da ciência, vocês legam a toda a nossa região. Muito obrigado e o nosso abraço. Nós ouviremos nesse momento Arthur Zeni, que representa nesta oportunidade a grande poetisa Olga Zeni. É com extrema satisfação que eu estou aqui hoje. Eu gostaria de dizer, a maioria dos senhores não me conhece. Eu sou neto de João Grishinski e Maria Grishinski e filho de Olga Grishinski Zeni, a qual, a seu pedido, represento neste momento. Na realidade, eu gostaria de dizer muitas coisas mais, mas diria apenas o seguinte, em nome dela: eficaz é no tempo viver, cultivar, cultuar, colher. O passado marca o presente, o futuro antecipa. E neste foco de visão de futuro, há um ano, em 2002, processava-se o primeiro marco da fundação da Academia de Letras, Artes e Ciência do Centro-Sul do Paraná. E com louvor, vemos o desenrolar dos acontecimentos e a presença pujante e veemente da Academia, com seus primeiros acadêmicos, frente ao trabalho e desenvoltura de seus principais objetivos e propósitos, e a congregação dos vários elementos culturais dos quais se compõe. Hoje, presenciamos no trabalho já desenvolvido, seguindo firmemente compromissos assumidos, o desenrolar dos acontecimentos, sem esmorecimento, com atenção cada vez mais desdobrada. Quando, no ano 1965, no relógio da vida, os ponteiros
marcavam. Eles marcavam muita coisa, marcavam a saudade. José Maria Orreda e Olga Grestinski-Zeni pensaram pela primeira vez numa possível criação de uma entidade cultural com divulgação e objetividades específicas. Não imaginavam que esse propósito poderia vir a ter a sua tão sonhada continuidade e concretização. Parabenizo-me, em nome da minha mãe, com a direção da academia, os seus primeiros abnegados acadêmicos e aos que hoje ingressam, artistas e homens de ciência, para que possam, unindo os seus conhecimentos, seus anseios, seus imensos desejos de atuar e vencer, possam, cada vez mais, engrandecer esse patrimônio cultural da Academia de Letras, Artes e Ciências do Sul do Paraná, e desse incomensurável, abnegado, permanente e ilustre serviço cultural. Em 29 de 11 de 2002, aqui em Irati, um filho homenageou sua mãe e em determinado trecho ele afirmou que um dos segredos da felicidade é viver cada momento como uma ocasião especial. E esse momento é mais uma ocasião especial. Para mim, especialíssima. Por dois motivos. O primeiro, pois a mãe homenageada pela segunda vez caiu e conseguiu se levantar. Quer continuar a caminhada e através de seus escritos, seus poemas, redescobre pela segunda vez que poesia é vida, é beleza, é renascer. O segundo motivo, que nesse meio tempo ela escreveu, continuou escrevendo, não parou, uma mensagem a todos os novos acadêmicos e aos já pertencentes à Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná. Minha alegria seria plena se ela estivesse aqui presente, com os senhores, no seu devido lugar. Mas mesmo assim, Senhor, eu lhe agradeço. Agradeço ao grande arquiteto do universo pela vida, do jeito que ela é. A mensagem que Dona Olga Grestinski-Zeni, minha mãe, escreveu sobre a voz, a sua voz, a voz interior de cada um de nós. Sua voz é um bálsamo para mim. Quando ouço a sua voz, meu coração desperta, a alma se alvoroça, sobe pelo corpo um calor doce e ameno. Torna-se difícil exteriorizar o momento. Penso muito. Meu espírito, velho pensador, toma o meu pulso, verifica, aconchega o pensamento, não teme o despertar das emoções. Válido é um momento sublime. As razões são muitas. Os velhos tabus exortam o pensador, e os usos e costumes de todas as épocas apontam os excessos e a inconveniência. Ao diacho, a inconveniência. O coração não tem sentidos. Nada pergunta, nada reprime. O coração pede, exige, clama, suporta os reveses, distribui o seu sopro acalentador, acalenta aquele possível outro coração amigo, sempre é possível. Doa-se
sem pedir retorno, sem nada em troca. Pede apenas alguma pequena atenção, a musicalidade da sua voz. E ela finaliza dizendo somente o seguinte: beijos fraternalmente. Muito obrigado. Ela é muito admirada em suas apresentações. Ela não fala, mas fala muito ao mesmo tempo. E nós a ouviremos nesse momento. Nossa grande artista, Denise Stockley. Bom, me perdoe por não conhecer os protocolos, como me dirigir às autoridades, a todos aqui presentes. De qualquer forma, quero dizer que estou unida em todas essas emoções que foram passadas aqui para os geniais oradores. Houve aqui momentos de retórica realmente arrepiantes. Isso que eu acho que interessa, quando ultrapassa a pele e a gente consegue uma conexão com aquilo que, além do coração, o cérebro, nos leva às reflexões que aqui nos foram pedidas também. Eu estava, a semana passada, me apresentando no Equador, em Quito, em Guayaquil. Depois passei um dia de ontem, na cidade de Bogotá, acertando novas apresentações para o ano que vem. E fiquei pensando, em Quito, eu havia, já há uma semana, eu estava aguardando um telefonema, uma resposta do Ministro da Cultura, Ministro Gilberto Gil, sobre algumas colaborações que eu gostaria de dar, me sentindo não como capaz de dá-las, mas, como aqui também foi dito, como obrigada a dá-las, uma vez que participo desse setor. E me surpreendi muito que ele me ligou, fez essa ligação internacional, e me surpreendi muito me debatendo com ele e contestando muitas vezes. Pensei, em Irati a gente aprende isso. Em Irati, quando a gente tem um professor como José Maria Urreda, quando a gente tem uma colega como Luísa Filos, quando a gente tem uma comunidade como essa, tão festeira nas suas homenagens e que gosta e que cultua tanto a cerimônia que nos une sempre, nos mantendo nesta comunicação constante de indivíduos e com cidadãos, isso faz com que a gente não se sinta só, não se sinta individual e se sinta sempre representando. E isso é só o que nos faz grande. Como muitos aqui já disseram, o que poderia ser vaidade nos transforma aqui em, talvez, lutadores e cada vez mais responsáveis, portanto, por nossa comunidade que é local e ultrapassa, é nacional, é internacional, e faz com que a gente acabe interferindo até onde nós poderíamos estar relegados pela distância, pelos eixos culturais. Isso não existe mais e eu gosto de ser prova apenas disso. Sou uma iratiense que pode combater, lutar por ideias que acredito e que nasceram aqui, dessa nossa noção de democracia e de vontade de crescermos juntos e de sempre crescermos. Não é à toa que aqui se organiza com a Rosana, com tantas pessoas especiais aqui que me faltaria, faltaria se eu fosse nomeá-las a todas. O Júlio Vasilevski, a Ineida, minha amiga, a honra que eu tenho de estar aqui de alguma forma em nome do Sr. João Vasilevski, de estar aqui recebendo 4 meses depois do falecimento do meu pai, voltando a essa cidade para esse tipo de comemoração, de celebração, a qual eu tomo a liberdade, que em uma ocasião eu escrevi que eu dedicava o que porventura eu pudesse criar de belo, eu dedicaria sempre a meus filhos, Piatã e Thaís, e eu peço licença a eles a dedicar essa grande homenagem a meu pai
e a minha mãe, e sempre com a presença de todos os meus amigos nessa cidade. Me sinto aqui, sim, muito bem recebida, e é essa força, esse afeto tão tranquilo e tão delicado que eu sinto dos meus conterrâneos, que me leva a ir para fora, e com o compromisso que eu faço aqui, mais uma vez, espero que esteja sendo gravado, e com a presença de pessoas tão importantes de toda a natureza aqui, de que lutaremos sempre pelo melhor da alma do brasileiro, do iratiense. Muito obrigada a todos. Nós queremos, com muita satisfação, registrar duas mensagens que chegam nesse momento e que são direcionadas a este momento importante para todos nós. Da Academia Paranaense de Letras, Piraquara, 21 de novembro de 2003. Prezada Luísa Nelma Filos, impossibilitada de comparecer em razão de 2 outros compromissos anteriormente agendados, agradeço o convite e cumprimento os nossos acadêmicos dessa atuante Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná. Saudações, Adélia Vonder. E também outra mensagem direcionada à caríssima professora Luísa Nelma Filos e aos colegas acadêmicos. Motivos escusos à minha vontade impedem-me de comparecer a esta importante solenidade. Porém, aqui, onde me encontro, alegro-me com vocês e com os novos acadêmicos, os quais, a partir desse momento, passam a integrar a Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná. Atenciosamente, João Maria da Silva. A LACS, ela teve um incentivo muito grande do professor Francisco Filipac, que nos procurou diversas vezes para que nós concretizássemos essa instalação e, posteriormente, a sua continuidade, que era a interiorização das academias. Passado esse primeiro ano, nós podemos afirmar que essa entidade, modestamente, vem somar-se a outras entidades oficiais e culturais que trabalham na área de ciências, culturas e artes, englobando a região centro-sul do estado do Paraná, que agregamos pessoas que possuem ideais de contribuir para a preservação da história, da memória, dando a ênfase a esse caráter regional. E essa parceria que pode ser feita com universidades, escolas, prefeituras e outros órgãos, e que está apenas no começo e tem a possibilidade de inteirar-se em outros projetos futuramente. Nas nossas reuniões mensais, o professor José Maria Orreda tem tratado sempre do tema do humanismo, e eu faço o seguinte resumo, quando ele diz: os educadores, formadores de opinião e lideranças devem reconhecer que agora é essencialmente a hora da construção do humanismo e a valorização humana. Ou a vida, como acontece, tornar-se-á cada vez mais inviável diante da violência e insegurança que se tornam generalizadas, pois no extremo a felicidade consistirá apenas em ter saúde ou chegar vivo ao fim do dia. No outros que têm tudo, isto é, intelectualmente e financeiramente, mas muitas vezes pouco ou nada fazem pelo bem do próximo, além de que, com frequência ou não, oferecem péssimos exemplos em muitos setores da vida comunitária. Fecha aspas. E nesse ponto especificamente, a proposta da academia vem em conta desses valores, pois é uma entidade que não tem fins lucrativos e as pessoas se dispõem a colaborar graciosamente para as causas sociais, educacionais
e que valorize o ser humano na sua acepção plena. A academia é mantida pelos próprios acadêmicos e pela colaboração de outras entidades que entendem o nosso propósito. Outra proposta da LACS é a elaboração de uma revista, previsto o lançamento para 2004, tendo vários lançamentos previstos em cada município da abrangência da LACS, quando no aniversário da cidade pretende-se fazer o lançamento oficial. Nesse momento, queremos agradecer especialmente aos novos acadêmicos que vêm somar aos acadêmicos fundadores e que entenderam o propósito da academia. Quero parabenizá-los pela posse e expressar nosso júbilo em tê-los como colegas de academia. Tal fato nos anima, vemos que a iniciativa da LACS teve e tem receptividade e que cada um se torna responsável nessa caminhada. Temos a todas as autoridades aqui presentes e dizer que colocamos-nos à disposição. Agradecer a todos os familiares dos acadêmicos que hoje aqui estão prestigiando esse evento, pois sabemos que muitos se deslocaram de outras cidades e comungam com esse momento solene de posse, sentados orgulhosos, né? Tendo os novos membros. E eu lhes digo, sinto mesmo, porque são pessoas especialíssimas, cada um com o seu brilho próprio, com o seu trabalho comunitário, com o seu trabalho científico relevante, com vontade de colaborar. A todos, o nosso muito obrigado e que Deus lhes pague por esse apoio tão necessário que nos reanima sempre a continuar esse caminhar. E também gostaria, né, antes de encerrando a sessão, que nós cantássemos uma música que até foi sugerida pelo professor Aldo, que ele lembrou que é o ano da academia, da LACS. Está fazendo aniversário amanhã. Então, vamos cantar parabéns à nossa academia e damos por encerrada a sessão.